Olá a todos que estão assistindo. Eu sou Eduardo Soares, líder do grupo do Chaveiro Gama, da matéria de Programação Orientada a Objetos, e eu vim aqui apresentar nosso projeto. E bom, nosso projeto, como já disse no nome, é um projeto voltado a um sistema de loja de chaveiro e com base nisso, integrado com a matéria de desenvolvimento web front-end, a gente criou uma aplicação Python que pudesse realizar as vendas com base no sistema integrando um banco de dados e poder exportar isso para um arquivo JavaScript a gente poder usar na parte de desenvolvimento front-end. Bom, eu fiquei responsável pela configuração do banco de dados e também pela população das tabelas para a gente poder usar o sistema de vendas para não ter que ficar toda vez que executasse o programa criar produtos e esse tipo de coisa. Mas caso queira adicionar, é só mexer no código que a gente consegue adicionar mais clientes, mais produtos, mais funcionários, esse tipo de coisa. Bom, começando aqui pela apresentação do código, a gente tem as funções que a gente utilizou aqui em cima, que o SQLite 3 é responsável pelo banco de dados, o OS é do sistema operacional para criação de arquivos, esse tipo de coisa, o JSON é para usar para exportar para JavaScript e o datetime é para registrar o horário das vendas. Bom, no grupo a gente também tem outros dois participantes que vão apresentar a parte que eles desenvolveram, que é o João Vitor Durães e o Miguel. E eu vou apresentar aqui para vocês a parte que eu desenvolvi. Bom, na parte que eu desenvolvi, que é a questão de banco de dados, a gente tem aqui o nome do banco de dados que vai ser gerado a partir do código. Aqui a gente tem a função de conectar o banco de dados. Tem aqui a função SQLite, connect, dbfile, e aí vai gerar um file chamado loja.db. E caso ocorra um erro, existe um erro de conexão abaixo. Bom, aqui a gente tem a função criar tabelas, que vai ser chamada lá na parte do menu. Ele chama aqui a função de conectar ao banco e cria todas as tabelas base para a gente poder executar o código. A gente tem aqui a tabela que é baseada no DER, que a gente usou em banco de dados também. A tabela cliente, funcionário, produto, venda e produtos venda, que é uma tabela que fica entre a tabela venda e produtos, porque é uma relação de muitos para muitos. E caso ocorra um erro também, todos os códigos têm um erro ao criar tabelas aqui e o código. Bom, aqui a gente tem a parte de popular os dados, tá? O código a gente deixou tudo bem comentado para caso houvesse algum tipo de dúvida na hora da correção. Então tem aqui, insira dados de teste apenas se as tabelas estiverem vazias. E, bom, quando criar, como a tabela não existe, o banco de dados aqui do lado não tem nada, só tem um arquivo principal. Ele vai criar e vai popular a tabela clientes, funcionários e produtos. E aí a gente criou aqui Ana Silva, Bruno Costa e Carla Dias, que são clientes fictícios, só para a gente poder executar o sistema. Então, caso eu quisesse adicionar mais clientes, é só adicionar uma vírgula aqui, descer e continuar adicionando igual o próprio Copilot do sistema de desenvolvimento sugere, mas a gente acabou optando só por três para deixar o sistema mais simples de ser apresentado. Aqui a gente tem a parte de popular funcionários também, que tem toda a sintaxe do banco de dados, como vocês podem ver, select, count, porque na hora de criar o banco de dados, o código Python tem que realmente ter toda a sintaxe que o SQLite apresenta. Aí tem toda a parte de funcionários aqui, onde essa parte aqui é o CPF, é o nome dos clientes, o telefone, a rua a gente colocou essa parte de endereço mais para realmente popular as tabelas, porque na hora da execução não tem tanto uso. E na parte de funcionários tem a mesma coisa, CPF, nome, aqui é o cargo dele, o telefone e o endereço. E aqui embaixo tem a parte de popular produtos, que é o nome, o custo, o tipo de produto que é, se é um serviço ou um produto, e o preço dele. E também tem toda a parte de, dependendo do que for, tem a parte de estoque. E caso qualquer um desses aqui ocorra um erro, também existe erro ao popular tabelas.
E agora eu vou passar para o João Vitor explicar a parte dele de integração com a parte de JavaScript para exportar os dados. Agora eu vou mostrar a parte do sistema onde a gente faz a integração entre o banco de dados em Python e o JavaScript, que é responsável por disponibilizar essas informações na interface do usuário. O objetivo dessa função exportar para a JS é pegar todos os produtos e o histórico de vendas do banco, organizar tudo em um dicionário completo e gerar um arquivo JavaScript contendo esses dados já formatados. Primeiro a gente abre uma conexão com o banco e cria um cursor, e em seguida a gente faz duas consultas. A primeira pega todos os produtos cadastrados, trazendo ID, nome, preço e estoque. A segunda consulta junta as tabelas de venda, cliente e funcionário para formar um histórico completo das vendas, incluindo quem comprou e quem vendeu. Depois a gente tem duas listas, produtos e vendas. Organiza tudo dentro de um dicionário chamado dados completos, onde a gente adiciona também o nome da loja e a data e a hora da atualização. Por fim, a gente gera um string no formato JavaScript, chamada de conteúdo JS, que cria uma constante chamada dados loja, contendo todos esses dados convertidos para JSON. Esse conteúdo é salvo no arquivo definido em JS File, para que o front-end ele consiga importar e usar essas informações diretamente no navegador. Se tudo ocorrer certo, o sistema avisa que o arquivo foi atualizado. Se ocorrer algum erro, ele é tratado e exibido. No final, independente do resultado, a conexão com o banco é fechada. Com isso, o sistema consegue integrar Python e JavaScript de forma automática, mantendo o catálogo do histórico sempre atualizados para o usuário final. Eu sou Miguel Augusto e eu vou explicar agora um pouco sobre como a parte do sistema funciona, a parte do CRUD e do menu. A ideia desse projeto é criar um sistema simples, como foi apresentado anteriormente, usando Python e SQLite. Ele segue a estrutura do CRUD, de criar, ler, atualizar e deletar as informações. E no nosso caso, a gente não usou a parte de deletar, mas o restante funciona de boa. Logo no início, o sistema ele cria as tabelas e também popula alguns dados iniciais, tipo os clientes e funcionários. Depois disso, o usuário navega pelo menu, que é o que organiza todas as funções, que é fazer uma venda, ver produtos, ver histórico e exportar os dados para o JavaScript. A parte principal é a função de realizar a venda, que foi a parte pela qual eu fiquei responsável. E nessa função, o sistema conecta no banco de dados, mostra os clientes cadastrados e pede CPF. Ele faz a mesma coisa com os funcionários e valida tudo antes de continuar. Depois começa o carrinho. O sistema lista os produtos e o usuário vai adicionando itens enquanto quiser. Quando digita fim, o carrinho é fechado, o sistema pede a forma de pagamento e calcula o valor do total. A partir daí, ele registra a venda no banco, registra cada item vendido e atualiza o estoque dos produtos automaticamente. Também salva a data e a hora da venda, que depois são usados quando exportamos tudo para o JavaScript. No geral, esse processo envolve várias partes do CRUD, a leitura dos dados, criação da venda, criação dos itens e utilização do estoque. Além da função de venda, o menu também integra tudo direitinho, chamando cada função na hora certa. E também trabalhei nessa parte para integrar a função do menu. Então, resumindo, o sistema é um crédito com menu que registra vendas completas, ele atualiza o estoque, ele valida cliente e funcionário e exporta os dados. E essa é a minha parte do projeto. Depois de todo o sistema explicado pelos meninos, agora eu vou mostrar como está funcionando o sistema completo. Bom, eu coloquei aqui para executar o sistema. Aqui a gente tem o sistema de chaveiro e automaticamente ele já criou o database aqui em cima, onde já tem o nome dos clientes, endereço, telefone e CPF que foram citados antes. Mesma coisa dos funcionários, colocando até o cargo. Os produtos que estão citados antes, com quantidade, categoria, preço e nome e ID para realizar a venda. E a tabela produtos venda, que não tem nada de populado e nem o venda, porque ainda não foi realizado nenhuma venda. Bom, vindo aqui no sistema, eu vou criar uma nova venda para demonstrar. E bom, a gente aqui tem todos os clientes disponíveis. Eu vou colocar a Ana Silva como primeiro cliente. Tem que inserir o CPF para ele poder puxar certinho. E aí ele vai puxar os funcionários disponíveis. Colocando aqui o CPF do funcionário disponível, ele vai puxar todos os produtos e o ID. E aí a gente coloca aqui, por exemplo, que eu quero chave tetra, que é o segundo ID. Tem 50 no estoque, aparece a quantidade que tem disponível no estoque, eu quero 3. E isso foi adicionado ao meu carrinho. Tá até escrito ali, adicionado, chave tetra, R$ 75 o total, com a quantidade que eu coloquei. Eu vou colocar um serviço agora, vou colocar uma instalação de fechadura, que é R$ 80.
eu quero uma com uma fechadura só. Então ele vai adicionar aqui também instalação de fechadura, R$ 80 o total. E para ir para o fim do carrinho, eu coloco o PIN para encerrar a venda. Ele vai perguntar a forma de pagamento. Eu vou colocar que a forma de pagamento é o dinheiro e pronto. A primeira venda foi concluída, aparece o total e o arquivo, loja dados JS, no caso aqui aparece que foi atualizado, mas como ele não existia antes, ele acaba de ser criado. E o arquivo tem aqui os dados da loja, a loja, o chaveiro system, atualizado e aparece o horário. E aqui temos o catálogo de produtos, certo? Agora com o estoque atualizado, como a gente pegou chave Tetra 3, diminuiu o estoque para 47. A abertura de residência mantém, o estoque 998. Aqui não muda, né? Porque o estoque de serviço nunca vai acabar. E aqui a gente tem o histórico de vendas que foi gerado. A gente tem a data de hoje, no horário de hoje, o total, o cliente e o vendedor. Aqui no banco de dados, vindo aqui em venda, a gente tem o ID da venda, a forma de pagamento, o produtos venda para mostrar o ID do produto que foi vendido, a quantidade, o preço total da venda. Agora mostrando as partes para ver o catálogo, né, para realizar, para o cliente poder visualizar os produtos que contém na loja. A gente pode visualizar o histórico de vendas. A gente tem a venda 1 aqui realizada nessa data, o total e o CPF do cliente que foi realizada essa venda. E a gente tem aqui para atualizar o arquivo JavaScript. Então eu vou criar uma outra venda aqui com outra pessoa para a gente poder mostrar como funciona essa atualização do arquivo. Aí eu vou pegar outro funcionário também para demonstrar diferente. A gente selecionou o cliente e um funcionário e vou puxar outros produtos também. Eu quero um cadeado 30 milímetros e eu quero 10 dele. Então vai adicionar ali, adicionado, cadeado R$ 180. E uma fechadura de porta, eu quero um serviço e vou dar fim. E agora vai puxar a forma de pagamento, eu quero colocar que foi pago no Pix. Aí aparece aqui que foi atualizado. Eu vou colocar para realmente atualizar o arquivo JavaScript. Atualizou, eu vou abrir aqui e pronto. A gente tem o segundo ID de venda, a data, o total, o nome do cliente, o nome do vendedor e no banco de dados da loja também vai estar atualizado. A gente tem aqui a segunda venda, a forma de pagamento, o cliente e o funcionário. Aqui na Produtos Venda a gente também coloca o que foi vendido. Então, basicamente, esse é o nosso sistema, né? Um sistema bem simples. O que a gente gostou de trabalhar foi porque o Python é uma linguagem que dá bastante liberdade para a gente fazer o que a gente quer e também adapta muito bem às necessidades do cliente. E esse foi o nosso projeto. Muito obrigado a todos que assistiram.